Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHcast, sejam muito bem-vindos. Vou pedir para vocês seguirem nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbabos. Nós estamos no Instagram, TikTok, Kawaii, Spotify e também no YouTube, onde você assiste os episódios completos, né? Vou pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, compartilharem, comentarem bastante e curtirem todos os nossos conteúdos. É muito importante para nós. Nosso episódio de hoje é patrocinado por grandes marcas, uma delas a Clínica Veterinária Alquimia, o Container, a Terra Prima, a Rabelo e Martins e também a Goldnet Telecom. Nosso convidado de hoje é um convidado super especial, conhecido também, principalmente para quem gosta de futebol, viu, gente? Hoje a gente vai falar muito sobre futebol e para isso a gente está recebendo aqui o agrônomo e ex-jogador do Sparta, Marco Antônio. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Obrigado aos ouvintes, né, do PHcast. Eu sou até... tem hora que eu até me emociono para falar do Sparta, né, porque eu joguei bastante tempo lá. Em torno de uns 20 anos. 20 anos jogando? No Sparta foi. Desde os 15 que eu me lembro, eu jogava já no Sparta. Né? E, sim, é uma paixão do pessoal são-gotardense. O time de futebol do Sparta, né, é a paixão do pessoal do São Gotardo. Inclusive, assim, eu não pude acompanhar o último jogo do Sparta, que foi sábado em Presidente Olegário, né? Só que eu acompanhei pela televisão. Eu não pude ir em Presidente. Não pôde ver presencialmente. Isso. Né? Mas o Sparta estava perdendo de 1-0, virou para 3-1, né? E o próximo jogo é sábado agora em casa, aqui no estádio Olavo Bilac. Sábado, acho que o episódio já não vai ter saído ainda, né? Sai na próxima segunda nosso episódio, então já vai ter passado o jogo. Já vai ter passado o jogo, já então. Vai ter. Mas é contra o Ouro Verde, né? O presidente Chiquinho, né? O Chiquinho Miguel, o Thiago Urbano, aqui do Elcio Urbano, essa turma aí que toma conta hoje da equipe do Sparta. Como o jogo já vai ter passado, qual que é a sua aposta aí? Qual placar que vai ficar? Pelo que eu vi, a equipe jogando sábado, né? Jogou muito bem posicionada em campo, né? Tem algumas coisas para ser corrigida, mas isso aí o treinador, que é o alemão, não conheço pessoalmente, né? Mas sei que, assim, foi muito bem falado dele, né? Da pessoa dele como treinador, e acredito que vai ser de 2-1 para o Sparta aqui contra o Ouro Verde. 2-1, vamos ver. Segunda-feira, quando esse episódio for ao ar, a gente vai ver se você acertou. Eu sou pé quente. Ô, Marco Antônio, mas é um prazer te receber aqui. Quero te dar as boas-vindas, seja bem-vindo. A ideia, igual eu te falei, é ouvir a sua história, falar sobre as suas origens, também falar sobre futebol, que é um tema muito importante para São Gotardo, né? Tem uma galera que gosta muito mesmo. É meio que dividido, né? Cruzeiro e Atlético, tem toda essa questão, né? Tem, isso aí São Gotardo, assim, é uma cidade que o pessoal é muito fanático com futebol, né? Eu faço parte do grupo lá, do torcedor do Sparta, né? Antigamente eu fazia parte da equipe, né? Mas você vê lá pela euforia, né? O pessoal gostou muito da vitória, o time desempenhou bem. E em São Gotardo eu acho, tipo assim, bem dividido entre Cruzeiro e Atlético. Acho que Minas, no geral, né? Minas. Sim. Tem Flamengo, tem São Paulo, tem Palmeiras, né? Tem Corinthians, né? Mas, assim, eu acho que 70%, 60%, 70% de Minas é Cruzeiro e Atlético, né? São as duas equipes favoritas aí também nas terras de Minas, né? Não vou nem te pedir para falar seu time, porque acho que a galera já sabe, né? Não, sou cruzeirense de paixão. Sou cruzeirense. Meu pai, que fez eu apaixonar pelo Cruzeiro, né? Me levava no estádio. E, assim, vi várias vitórias, vários títulos, né? Então, assim, desde criança, eu sempre acompanhei meu pai nos campos de futebol. Então, foi assim que eu comecei essa paixão. Futebol, né? Pro Sparta. Tem um time do bairro, né? Que eu morei a vida inteira, que é lá no Bela Vista, lá no Papagaio, né? Sim. Papagaio. Morei a vida inteira e joguei, assim, minha vida inteira. No campeonato da cidade, que a gente fala no municipal, eu jogava pro Bela Vista. E no regional ou Copa Amapá,
sempre era pro Spartak. Aí pegava cidades vizinhas. Agora, dentro da cidade, era pro Bela Vista. E, sim, cresci com futebol. Toda a minha vida foi futebol, né? E a gente tem uma paixão, brasileiro tem uma paixão muito grande. Quais os times de São Gotardo? Você falou Bela Vista, mas tem... Não, já joguei pelo Sport, Botafogo, né? Na minha época, né? Que eu tô falando. Sport, Botafogo, Colorado, Brasão, que é lá da Capelinha, Independente, que era o time do Bertinho da Mitsui. São muitos times. Assim, São- eu sou leigo no assunto, Não, não tem como eu mentir, né? Entendi. Então, assim, eu não sabia mesmo que são tantos. Não, São Gotardo, na época que o César comandava o esporte, né? Inclusive hoje ele está na prefeitura ainda, só que na parte de obras. Uhum. Tinha Série A e Série B Dentro da cidade. dentro da cidade. Tinha mais de 20 equipes. Olha só. Sim, com o tempo, pessoal, uns foi parando, foi aposentando, e não sei se foi perdendo um pouco o entusiasmo. O César, assim, um grande profissional na época, né? Organizava tanto a parte de futebol de campo, quanto também da futebol de salão, né, no polo esportivo. E dava grandes jogos, né? Grandes equipes, né? Na época o campeonato era muito, muito bem organizado, né? E a equipe, assim, que sempre destacava, principalmente no campo, era, sim, na parte municipal, era o Bela Vista, né? É o maior campeão hoje da cidade de campeonato municipal, né? E eu fiz parte durante vários anos. A São Gotardo tem essa paixão mesmo, né? Para ter uma quantidade de time dessa, uma cidade pequena, né? Tem. Mas até hoje tem, sim. A Adriene hoje está fazendo um bom trabalho na parte de esporte, né? Eu acho que ela está no setor de esporte e cultura, acho que são juntos, né? Sim. Então, assim, eu acho que está desempenhando um bom papel, né? O Sparta, tem essa turma aí que são apaixonados ali, que patrocina o Sparta, que colabora, né? Porque Para manter, né, o negócio acontecendo. isso, porque tem vários gastos, né, Paulo Henrique? Não é só ônibus, não é só alimentação, né? Não é só jogadores, porque hoje o Sparta tem, se eu não me engano, 4 jogadores de fora da cidade, pela regra do campeonato, né? Pode trazer, eu acho que este número de 4 jogadores. E o Sparta trouxe esses 4 jogadores para compor o elenco, para dar uma reforçada melhor no elenco. E são pessoas que jogou ex-profissional, a maioria deles, né? Então, assim, eles são, assim, bem remunerados hoje. Tem salário mesmo. Tem salários. Não sei valores, né? Mas tem salários. E, assim, nós voltando na parte de esportes, do César, na minha época, dava, exemplo, 20 times de salão. 20 times de campo. Né? Eu acho que Você sempre jogou... Não, você falou, né? Você jogou no Bela Vista, mas jogou em outros times também. Joguei no esporte. Fui campeão também no esporte. No esporte, no Bela Vista, né? Como campeonato municipal. E no Sparta, eu fui campeão, se eu não me engano, 4 regionais. E desses 4 regionais, fui 2 vezes artilheiro. E uma vez campeão da Copa Amapar e artilheiro da Copa Amapar. São os orgulhos aí que você vem carregando. Sim, é um esporte que, assim, durante muitos anos foi minha paixão mesmo, né? E hoje é a paixão do brasileiro, né? Não tem como, né? Assim, a gente negar isso, né? Mas assim, gosta mesmo, né? A gente vê até uma competição das televisões, né? Dos canais de televisão para transmitir os jogos, né? Antigamente parecia que era só na Globo. Hoje em dia parece que tem vários, né? Falando de televisão aberta. Sim. Os canais pagos já é outra história, né? Mas é isso mesmo que as equipes estão fazendo, né? Assim, do Brasil, né? Estão negociando com a televisão, né? Hoje, exemplo, tem muitas equipes que não é transmitido pela Globo, mas é transmitido pela Record, né? Então, assim, acho que até a SBT tava... A SBT está transmitindo, né? Bastante futebol. E fora os canais pagos, né? Os Premiere, Sport TV. Tem vários. Prime, né? Hoje até a Prime está comprando já jogo de futebol. Então, tá caminhando para internet também, né? Assim, internet. Não futebol, mas eu já vi na Netflix luta. Coisas assim que antigamente a gente não via, né? Não via. Tá caminhando para esse lado. O esporte, assim,
A internet tem muita coisa boa, né, PH? Vem muito para agregar. Né? Exemplo, eu assisti um jogo do Sparta online, ao vivo. Né? Assim, e na minha época, em 2015, que foi o último campeonato que eu fui campeão, né? Não tinha online. Ao vivo, assim, pelo YouTube. 10 anos atrás. 10 anos atrás. Você vê a evolução da tecnologia. Exatamente. Isso Né? facilita muito, né? Exatamente. Ô, Marco, eu quero falar mais de futebol, quero ouvir bem mais sobre essa história, né? Sua história ligada ao futebol. Mas antes da gente continuar, eu queria falar com você de um dos nossos parceiros, né? O PHcast acontece graças aos parceiros que apoiam e acreditam no projeto. Assim a gente consegue dar voz, né, às histórias, a temas diferentes e continuar esse projeto que tem dado muito certo e o pessoal tem gostado, né? E uma dessas empresas é a GoldNet Telecom, né? Que é uma empresa super conhecida, com certeza você conhece. Claro. Né? Tá em diversas cidades aqui do Alto Paranaíba, zona rural também. E eles estão trazendo novidade, não sei se você já está sabendo, né? Além da internet, né, telefonia fixa, agora tem a telefonia móvel também. Né, chips de telefone mesmo. Essa novidade eu não sabia. Não sabia? Não. Pois é, tá saindo do forno agora. Saindo do forno, o pessoal tá quentinho. divulgando, tá contando aí. E é mais uma inovação, né? Trazendo também para nossa região aí agora a telefonia móvel. São os chips de telefone GoldNet. E para quem fechar agora, né, conseguir comprar, fazer a aquisição do seu chip, tem diversos planos. Isso aí a gente consegue ter acesso tanto nas redes sociais, quanto entrando em contato com a GoldNet também. O pessoal da GoldNet gosta muito de fazer promoção, né? Promoção, campanha, sorteio. E tá rolando uma baita campanha em relação à telefonia móvel para quem adquirir. Vou até ler aqui para vocês, que é o show de prêmios da GoldNet aí para você que adquirir a telefonia móvel. Sorteio de 3 TVs 50 polegadas, 2 iPhone 15 e um notebook. Né? Para quem fechar aí até o mês de junho, vai estar conseguindo participar. Além de todos os benefícios que a GoldNet já vem trazendo, né? Tem muitas pessoas nem sabem, mas, por exemplo, você tem um plano acima de, não sei se é 100 megas, você tem acesso à plataforma de áudio no celular, sem precisar ficar pagando, televisão. Aqui em casa eu assisto os canais abertos, tudo de graça pela GoldNet. Pela GoldNet. Exatamente. O pessoal às vezes nem sabe disso. Eu não sabia. Tá vendo? E deve ser cliente. E sou cliente da GoldNet. Sou cliente do nosso amigo Luiz. Luiz Sérgio, isso aí. Ele já esteve aqui também contando a história dele. Não sei se você chegou a ver o podcast dele. Não cheguei. A gente já fez 3 episódios especiais do GoldNet. Estão com a gente desde a primeira temporada. Primeira temporada veio o Luiz Sérgio. Aliás, na primeira temporada veio a Sandra, filha dele. A Sandra. Na segunda veio o Luiz Sérgio. Na terceira a gente recebeu 3 colaboradores da GoldNet contando as suas histórias aqui também. Bacana. Vamos ver o que a gente vai aprontar na próxima temporada. Um abraço aí para toda a equipe GoldNet. Muito obrigado pela nossa parceria de sucesso. Marco Antônio, você já começou falando sobre o futebol, mas deixa eu te conhecer um pouco mais, né? Vamos lá. Queria que você se apresentasse com as suas palavras. Quem que é o Marco Antônio? PH, Marco Antônio, eu formei em 2007, né? Administração no SESC, de 2007 a 2010, né? Sou da família de origem humilde, né? Meu pai é o Antônio, minha mãe é Maria Elizabeth, Betinha. Ela tem uma loja. Meu pai é aposentado, né? Ele trabalhou vários anos como concurso público, né? Administração fazendária foi o último emprego dele. Foi na F, falava. E São Gotardenses, né? Todo mundo aqui de São Gotardenses. Tudo do bairro Alto Bela Vista. Papagaio. Tudo papagaio. Então o papagaio inteiro vai assistir esse episódio. Vai, peso. Tem que assistir, não é? Não, mas tem 2 irmãs, né? Chama Gabi, da outra Claudinha Pizzas. Sério, eu conversei com ela hoje, acredita? Cláudia. Entrei em contato com a Claudinha hoje. Cláudia Pizzas. Ela Não é minha irmã. sabia. Ela é irmã do meio. Tô conversando com ela aí sobre algumas coisas que eu tô querendo aprontar. Ela é boa de jogo. Pode ajeitar com ela lá, que ela é boa. Ela não sabe que você tá aqui hoje, não? Sabe não. Pois é, eu conversei Nem com minha ela mãe, hoje nem meu mesmo, pai, coincidência. ninguém sabe. Nem minha mãe, nem meu pai, eu. Surpresa. Só conversei com minha esposa. Mas formei administração em 2007, 2010. Trabalhei de 2003, quando eu comecei,
até 2013, 14. Eu trabalhei para o Grupo Quirino, né? Pessoa do senhor William Quirino, o Elton e o Washington da Serragre. São os 3 irmãos, né? Na época tinha um grupo, chamava Grupo Quirino. E trabalhei para eles 11 anos, né? Parte administrativa. Quando eu formei em 2010, eu já estava fazendo a parte... Já estava trabalhando. Administrativa. E depois de 2014 a 2016, eu trabalhei para uma empresa de Rondonópolis, comprando verdura, vendendo, fazendo carga mista, que fala. Repolho, alho, cebola, cenoura. E no final de 2016, eu até pensei em ir embora para os Estados Unidos, que eu tenho visto, estava eu, minha esposa e minha filha, a Melina. Na época eu tinha saído desse emprego, estava desempregado. Eu falei com minha esposa assim, vamos embora para os Estados Unidos. Nós tem 6 meses. Se eu não conseguir ficar lá, nós volta para trás. Né? Chegou a ter, eu mais ela chegamos a cogitar essa ideia. Ela também tem o visto? Tem, nós 4 lá em casa temos visto. Aí, no final de 2016, o Washington foi, que é um ex-patrão meu, me ligou, né? Ele falou assim para mim assim, ué, que ideia é essa que você tá querendo ir para os Estados Unidos? Eu disse, surgiu. Aí ele falou, não, você não vai para os Estados Unidos, não, vem cá. Me chamou para conversar. Aí, na hora que me chamou para conversar, ele virou para mim e falou assim, ele abriu 2 tubos, grandão, de projeto, abriu em cima da mesa e falou assim, você vai tocar para mim a gerência do gado. Eu até falei com ele, não, você tá contratando o cara errado. Não, sério, eu falei para ele. Eu falei, não, você tá postando o cara errado. Ele falou, não, eu tenho certeza que você vai conseguir. Você vai fazer os cursos, vai fazer vai estudar o que precisa ser estudado e vai conseguir. Aí, beleza, amadurecemos essa ideia. E no início de 2017, nós começamos a construir, né, a estrutura do gado, né? E final de 2000, eu trabalhei para ele até final de 2020 como gerente da fazenda. Aí no final de 2020 eu recebi uma proposta para isso aí em 2017 eu comecei a fazer agronomia. Abriu a primeira turma do SESI para ajudar no trabalho também. Ajudar no trabalho. Aí meados de 2017 eu comecei. E final de 2020, eu recebi uma proposta de um amigo meu, que eu já conhecia ele. Ele sempre trabalhou em revenda, né? Ele trabalhava no Ortisói na época. E falei, como é que eu vou chegar numa revenda? Nunca trabalhei assim, em revenda de defensiva agrícola. Como vendedor? Como vendedor de... Né? É muito diferente, né? É muito diferente, né? Tem que ter uma técnica ali, uma lábia. Tem que ter um tiquinho de lábia, um tiquinho de técnica, experiência, né? Sim. Porque você atende diretamente produtores. Entender rurais, do que você está vendendo mesmo. Exatamente. Aí fez a proposta, eu aceitei. Eu entrei como consultor de vendas, né, nessa empresa. Meados de 2023, eu já estava assim, entendendo bem de cultura, né? Fazendo agronomia, né? Trabalhei a vida inteira em fazenda, né? A gente tinha algum norte, né? Bastante. E final de 2023, esse amigo meu que trabalhava, que era meu gerente, saiu e eu recebi a proposta para subir para gerência. Aceitei, né? E estou até hoje na Ortisói. É uma empresa muito boa. Hoje está com 17 lojas em Minas Gerais, né? Eu faço a gerência da loja de São Gotardo. Bacana, ô Marco. Voltando um pouco antes, assim, no início da sua história mesmo, né? Você contou aí sobre seus pais, seus irmãos. Sim. Como que foi sua infância aqui em São Gotardo? Lá no Papagaio, assim. Na minha época era muito bom. Não tinha celular, né? Não, hoje em dia, o menino é celular na mão, né? Na minha época era desde jogar futebol na rua, quase o dia inteiro, só ia pra escola, mal chegava e jogava futebol, né? E brincava,
era tudo brincadeira sadia que a gente fala, né? Tinha os trolls de rolimã que a gente tinha. Esfolou muitos Esfolei dedão. muitos dedos. Aí depois passou para a época das bicicletas, né? Quando vai ficando maior. Mas assim, é uma infância muito boa, né? Mesmo a gente sendo muito humilde, né? Sempre foi a vida inteira, né? Sempre batalhei muito, né? Para conquistar as coisas. Mas assim, com muita humildade a gente sempre vai chegando. E já gostava de futebol desde pequeno. Desde pequeno, toda a vida. Começou com seu pai mesmo, Começou assim, com meu pai. te incentivando, acompanhando. Eu ia, mesma coisa de uma mochila, ia com meu pai para todo lado para jogar futebol. E também joga, então. Ele jogava, né? Jogava. Ele jogou muito no Bela Vista, né? Foi depois que eu fui. Ele jogou profissionalmente também, então. Não, profissionalmente não. Nem eu, nem ele nunca jogou profissional. Só jogou aqui em São Gotardo, né? Eu joguei para outros times da região, mas profissional mesmo não. Sempre amador. Joguei para Paranaíba, do Carmo, fui campeão com Paranaíba. Então me explica. Porque, por exemplo, pra mim é profissional, ué. Não, é um amador. Só que é um amador de nível mais elevado, com o Sparta. O Sparta sempre foi amador. A Inter, que veio com o Vinícius agora, que veio com a parte profissional. Disputa o Mineiro, se eu não me engano, sub-15, sub-17. E eles disputam a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Entendi. Se eu não me engano, tá? Mas eu acho que é assim. O Sparta... agora tá ficando claro pra mim o que você tá falando. Claro? É que vocês não chegam pros campeonatos maiores. Não. Por exemplo, para módulo B, que fala do Mineiro, módulo A, né, que joga o Cruzeiro Atlético, não, nós nunca jogamos. Esparta, não. Nem Esparta, nem a região inteira. Às vezes fazia amistoso contra o Atlético, amistoso contra o Cruzeiro. Né? Meu pai, em 95, o Esparta, da época do Ganga, meu pai, Zé Rodrigues, né, Lobisomem, que era o goleiro, eles jogaram no Mineirão. Fizeram a preliminar que fala Corinthians e Atlético Mineiro. Semifinal do Brasileiro de 95. Aí, meu pai jogou lá no Mineirão contra o Atlético. Eles empatou 1-1. Quem fez o gol foi meu pai. Aí já foi um negócio mais... Aí foi um pouco mais graduado, né? Como você ele falou que tinha 90 mil pessoas dentro do campo. Olha só. Então, assim, e ele fez de cabeça, ele é do meu tamanho. Baixinho também. Nunca vai esquecer, né? Não. Nem você contando e nem ele, assim. Ele contando porque eu não lembro, né? Foi em 95, eu sou de 82, 13 anos, mas eu não fui. Não fui no campo. Então, ele contando, ele fala que foi emocionante, né? Porque ele fala que o Ganga, né? O Ganga sempre foi um craque de bola aqui da cidade. Não sei se você teve o prazer de conhecer ele. Eu conheço, mas eu nunca conversei com o Ganga. Não. Eu vi ele jogando mais no final. Né? Disse que era melhor ainda mais no início, né? Quanto mais novo. Eu vi jogando mais no final. Ele joga muito, então. Jogava muito. Pra mim, ele era o top 1 de São Gotardo. Sempre foi ele. O top 1. Assim, ele fazia a torcida levantar. Olha só. Assim, eu não lembro muito bem, entendeu? Porque, exemplo, eles foram campeão a última vez aqui, 88 e 91. Então, 88 eu tava com 6 anos. 91 eu tava com 9 anos. Muito quando tempo, eles jogaram, entendeu, cara? Então, assim, eu vi assim, meu pai me contava as histórias dele, que, assim, eu joguei com ele aos 35. Aí ele já tava, tipo assim, caindo mais no nível, né? Igual eu mesmo. Mas, assim, era um craque de bola. Ele era... Mas ele fazia deve olho da jogar gente ainda, né? Assim, por hobby, como você diz. Não, ele joga, o pessoal lá no clube lá, né? Joga os veteranos, ele, Gilmar, o Washington, da Serragra. A turma lá joga lá no clube campestre, né? Acima de 40. Né? Por idade. Tem um negócio separadinho. Mas não que ele pega na bola, até bonito de ver ainda até hoje. O Ganga é um cara que foi sempre diferente no futebol. Ele não jogou profissional porque assim, a gente não entende bem, né? Mas é um cara que podia ter jogado em qualquer time profissional. A gente tem casos aqui em São Gotardo de jogadores que jogaram em times grandes, né? O Danilo, eu tava conversando com você. Isso. Tem outros. Danilo, eu joguei com ele lá no sítio dele, lá no Ibiá. Ele tinha acabado em 2005,
Tinha acabado de ser campeão mundial pelo São Paulo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores e mundial. Nós jogamos em 2005, porque em 2006 ele foi embora para o Japão. Se eu não me engano, as datas. Danilo era craque, muito bem, posiciona demais em campo, é um cara que é estratégico, né? Não é um cara de correr, é um cara cadenciado que faz a equipe jogar. Danilo sempre foi esse estilo de jogo. Eu era um pouco mais explosivo. Eu era um cara de velocidade, um cara de... tinha muita visão do campo, principalmente ali perto da área. O Danilo era mais perto do meio de campo, chegando na área. Eu mais perto da área, chegando ao gol. Tem toda uma estratégia, Tudo, né? tudo tem uma estratégia. E assim, eu me posicionava muito bem e tinha, assim, uma visão boa de jogada. Eu fazia a leitura, assim, nós falamos no nosso idioma lá, né? E eu sempre fiz muito bem a leitura da jogada, antes dela acontecer. Você tem um número de gol que você já fez nessa... Nossa Senhora. Assim, teve que eu peguei em 2015, pelo Sparta, tinha mais de 400. 400 gols? Pelo Sparta. Mas eu acho que eu já fiz mais do que isso, eu não lembro, não tenho noção nenhuma. Não vai anotando, né? Não, nunca anotei, cara. Mas, tipo assim, esses dias eu tenho uma cacheta lá de troféus, né? De artilheiro, né? De futebol. E eu contei por alto, tinha uns 40. 40 troféus? De chuteirinha. Melhor em campo, ou era artilheiro do campeonato. Então, assim eu tem uma história forte aí, né, Marco? Eu fiz muito gol. Eu fazia muito gol. Assim, meu estilo, exemplo, do Danilo era diferente, do Ganga também era diferente. O Danilo era um cara que organizava a jogada. Certo? O Ganga, ele jogava muito pelas beiradas. Era um cara que driblava muito bem, chutava muito bem, né? Mas ele servia muito o atacante. Eu era o atacante. Eu cheguei a jogar com ele, com o Ganga, lá em Papagaios. Uma cidade perto de Pitangui. Joguei com ele em Pitangui e Papagaios. Jogando pelo Sparta? Não, nós tava jogando por outra equipe. Uma equipe que chamava, lá de Moema, acho que chamava Independente. Nós disputamos um campeonato junto, eu e o Ganga. O campeonato era de Belo Horizonte. Chamava Classista. Era 64 equipes nessa faixa. E era assim, ó. Era um grupo, né, de quatro jogos. Classificava 2. Depois era tudo mata-mata. Era estilo Copa do Brasil. E o Moganga foi nesse jogo lá em Pitangui. Acho que era Pitangui mesmo. O primeiro jogo. Eles não conheciam nem eu, nem ele. Conhecia mais o Ganga, por ele ter jogado pela fama dele, né? Mas eu tinha 20 anos, 18 anos. Ninguém me conhecia ainda. E o Ganga, eu lembro direitinho, ele fez uma jogada na linha de fundo. Ele era esse estilo. Driblava muito bem. E driblou umas 3, 4 jogadores. Cruzou. Eu pequenininho de jeito, mas tinha uma leitura boa da área do jogo. Aí eu fiz de cabeça. Aí nesse jogo, se eu não me engano, ganhou de 2-0. Eu fiz os 2 gols. Aí que eles começaram a acreditar em mim. Foi o Ganga que me ajudou. Enxergou o potencial ali. Me ajudou a me lançar como um atacante. Começou a eles me olhar com um olho diferente. Vocês recebem, ganha nesse campeonato? Recebia. Assim, hoje tem jogador amador ganhando R$1.500 por jogo. Faz 4 jogos na semana, dá pra tirar 6 mil. Fazendo uma coisa que gosta. Que gosta. Em 2015, entre o Sparta e eu jogava em Uberlândia, no domingo, eu ganhava na faixa de um salário de uns 4 mil. 2015. Então eu jogava no sábado o amador pelo Sparta, regional, né? Copa regional que fala, né? De Patos de Minas. E no domingo de manhã, eu ia jogar o campeonato de Uberlândia. Eu saí 4 horas da manhã para jogar 10 horas da manhã lá em Uberlândia. Então, assim, entre os 2 salários, assim, dava 4 mil por mês. Dependendo, dá para ficar só por só conta. Por conta. Não, em 2016 eu fiquei por conta. 2015 ou 2016, se eu não me engano. Eu estava desempregado, quando o Washington me chamou para trabalhar com ele novamente. Então eu vivi de futebol 1 ano.
A gente vai e volta nos assuntos, né? Eu queria te perguntar, quando você falou de ter desistido de ir para os Estados Unidos, você nunca foi lá, não? Nem passeando? Não, eu fui o ano passado, mas não nos Estados Unidos. Eu fui em Cancún, no México. Ganhei uma viagem pela empresa, pela Orsoy. Uma linha que minha loja, eu e outro CTV, outro colega de trabalho, atingimos os melhores números, né? E eles deram essa viagem para Cancún para nós. Aí fui no México. Você não nos Estados tentou o Unidos. visto, eu pensei, tinha que ir lá passear que seja. Eu tô renovando o visto de E não 10 foi anos e ainda. nunca fui. Mas eu acho que esse ano agora, ou o ano que vem, eu vou. Então, esperado que as coisas parecem que tá meio difícil. Tá meio complicado. O dólar, o cruzeiro, Tá meio o caro. Trump tá mandando todo mundo embora. Tá vindo aí embora, não tô entendendo. Você tá doido, tem que ir devagar, né? Ô Marco, a gente começou a falar um pouco sobre as suas origens, você contou sobre o papagaio e tudo, né? Agora, um pouco seguindo a linha cronológica aí, tem o Marco estudante, tem o Marco que começa a carreira profissional. Como que era nessa época? Você só gostava de futebol ou gostava de estudar também? Como que era? Ai, pode nem falar isso. Não, eu assim, a primeira faculdade, o PH, eu estava na administração, trabalhava no escritório, né? E por que você escolheu administração? Porque assim, eu não queria sair de São Gotardo para fazer agronomia em outra cidade. Eu já queria agronomia. Eu queria agronomia, mas assim, eu achava um pouco difícil, por exemplo, todo dia eu pegar um ônibus 6 horas da tarde, ou para mim ir para achar o Papatos, né? 6 horas nada, mais cedo, porque... 5 e pouco, né? 5 e meia. 5 horas, 5 por e aí. meia. Para chegar 1 hora da manhã, para trabalhar 6, 5 e meia, 6. Aí eu puxado, falei, aí eu falei assim, vou fazer administração. Mas meu sonho sempre foi agronomia. Mas, assim, por opção de cidade, eu fiz. Você abriu mão e foi Eu pra abri mão e fiz administração. administração. Aí, em 2017, quando abriu a primeira turma, eu participei. Aí eu já entrei. Mas você formou na primeira turma. Formei na primeira turma. Meados de 2022. Que bom. Meio de 2017 a 2022. Aí, tá vendo? Realizou o sonho dele. Realizei meu sonho. Anos depois. Aí. Anos depois. Assim, é igual... eu sou muito devoto a Deus, né? Tem, assim, uma fé enorme em Nossa Senhora, Jesus Cristo. E toda a vida me dediquei muito nas coisas, assim, que eu sempre precisei, né? Tipo assim, quando eu jogava futebol, eu me dedicava em tentar ser o melhor. Agora, o meu trabalho, agora que eu jogo futebol, mas não competitivo, igual era. Né? Hoje eu me dedico muito ao meu trabalho, tem muito foco, determinação. Né? Quando eu formei em agronomia, né? Eu me dediquei nessa parte e sou muito feliz no que eu faço. Eu tenho uma paixão enorme hoje pelo que eu faço, que é ser gerente da loja do Orsoy e ter feito agronomia. Eu acho que talvez nem a administração você também não arrepende, né? Não arrependo, não. É um curso bacana. Foi muito bom, foi bacana. SESG é uma instituição que está crescendo muito. Né? Tem um carinho enorme. Fiz 2 faculdades lá, né? Tem que ter, né? Tem um carinho enorme. E hoje eu me dedico muito ao meu trabalho e à minha família, né? Que é meus filhos, minha esposa. E como começou a sua carreira profissional? Começou a trabalhar com quantos anos? Comecei... foi assim, ó. Eu fui em 94, eu fui morar em Patos, né? Quando eu era 13 anos, 12 anos. E morando lá, se eu não me engano, eu morei 6 meses, no máximo. Meu pai, eu acho, morou 1 ano e meio, 2. Minha mãe também veio antes. Em 2002, eu voltei para Patos para tentar profissional no futebol, no Mamoré. Você já jogava, né? Jogava. Aí eu não me adaptei. Achei um pouco difícil a parte de treinamento. Acordava 7 horas da manhã, treinava até 10 e meia, muita preparação física. Voltava 2 e meia e treinava até às 5. Eu não me adaptei e vim embora de novo. Fiquei 15 dias no máximo lá em Patos. Aí eu cheguei, eu conheci o Washington, né? Um empresário muito bem sucedido. Já entrou de cara nessa... Não, eu cheguei nele e falei, eu não quero mexer com bola, não. Esse profissional, não. Eu quero que você me dê uma oportunidade de trabalho. E
eu começo a estudar e vamos embora. Aí ele falou assim, não, deixa eu ver e te falo. Aí em 2003, no início de 2003, ele foi e falou, não, tem um serviço para você, vou te dar um por dar, você tem carteira de motorista? Na época exigia só carteira de motorista. Eu não tinha nem computador direito. 2003, muito 2003, né? Tinha os bolsão, sabe? Mas não tinha programa, não tinha... É muito diferente da nossa Não realidade tem esse hoje, programa né? que hoje, por exemplo, tem na Realtec, né? O ERP, eu trabalhei muito com o ERP. Sim, né? hoje é o agro. É o agro, né? Pois é, na minha época, quando lançou ele. Né? Então, assim, a gente fazia muito, era planilha no Excel, controlava muito no Excel. Né? E pegava ponto de turma, tirava as fichas impressa no Xerox, né? A pessoa assinava ali na frente, marcava o horário de trabalho. Era tudo muito grosseiramente, né? Hoje os controles são muito bem feitos, né? Tem grandes empresas no São Gotardo que hoje um controle absurdo de tão, assim, tão tecnológico, né? Assim, então, a tecnologia avança em todas as áreas. Exatamente. Né? E na agricultura aqui de São Gotardo nem se fala, né, PH? A nossa região é rica demais. É rica demais. Você fala, qualquer cidade você vai, você fala assim, não, eu sou de São Gotardo. Eles pensam direto em grandes estruturas de fazenda. E é uma realidade. É realidade. Isso dá até, tipo assim, orgulho, é um orgulho pra gente. A gente tem parceiros aqui que representam os produtores, né? A NAPA, a MIPA, que são os representantes do alho brasileiro aqui em São Gotardo, no Brasil, né? E a gente não tem a dimensão mesmo do que São Gotardo representa nacionalmente, até no exterior também, porque vai para fora também, né? Exatamente. E as pessoas que estão aqui moram que às vezes não sabem, né, dessa realidade. Mas assim, a gente que já está no agro, você que faz essas entrevistas, né? Assim, tá no podcast direto, acompanha de perto, né? Igual você vive aí, assim, eu vejo igual o Rodolfo Molinari, né? Uma pessoa excelentíssima, presidente do sindicato. Hoje em São Gotardo, estava até vendo um Instagram, você vê, nós já estamos uma modernidade tão grande que hoje já está lançando a plantadeira de alho. Sim. Mecanizada. A mecanização veio para ficar mesmo. Veio para ficar. Então, assim, temos enormes, né, oportunidades em São Gotardo. Eu acho que São Gotardo é uma terra de oportunidade. Você tem quantos anos no agro? São 2003, quando eu comecei no administrativo, anos. Hoje é 22 anos. 22 anos mexendo no agro. 22 anos. E a gente falando sobre agronegócio, você até citou o Rodolfo, né? Não tem como eu não falar sobre a Terra Prima, que é um dos nossos parceiros também. O Rodolfo, eu sou fã dele, né? O presidente do sindicato tá como nosso parceiro aqui no PHCast também. E tem a Terra Prima, que é um grupo de produtores, né? Que se reuniu, acho que em 2019, e nasceu aí a Terra Prima, produzindo o melhor alho do mundo, que é o alho brasileiro. É incrível, né? Assim, a gente já falou sobre o quanto a nossa região é bacana, é importante. E o alho realmente faz a diferença, né? O alho brasileiro. Até para cozinhar. Você gosta de cozinhar? Gosto de cozinhar. Cozinhar, saúde. Saúde. Um dente de alho brasileiro equivale a 5 do outro, né? Do alho chinês. Então, assim, se for parar pra pensar, o negócio é bem mais embaixo, né? Não, mas sim, é claro. Eu também, esse ano não, mas fazia parte de um grupo que chamava também Terra Forte, não Terra Prima, tá? Mas eu conheço o Rodolfo vários anos, excelente profissional, né? E, sem dúvida, hoje o carro-chefe de São Gotardo chama alho, né? Alho e cenoura. É o carro que conduz a nossa economia. O alho talvez seja até mais, né? Eu acho que talvez seja. Eu acho que alho pelo seu valor aquisitivo, PH. Entendeu? É uma cultura de valor muito agregado, né? Cenoura eu acho que tem até mais hectares, né? Planta até mais hectares. Só que valor agregado, o alho acho que é um dos de maior hoje da nossa região. Aí a Terra Prima como produtora também acho que deve estar começando agora, né? O plantio da safra 2025. Boa sorte a todos os produtores aí e agradecer também, né, a parceria de sucesso aqui no PHCast. Muito obrigado e um abração para toda a equipe Terra Prima. Ô Marco, você começou a falar sobre a sua família, né? A família que você tem hoje, né? Aquela, como você diz, você falou das suas origens e agora tem
o casamento, tem os filhos. Vamos falar sobre um pouco sobre isso também? Isso é a melhor coisa. Como que conheceu a Patrícia? Pois é. Foi um trem engraçado, você acredita, PH? Patrícia foi... Eu era professor de um programa que teve pela prefeitura. Eu era professor de futebol. Tinha 4 categorias. Futebol, vôlei feminino, basquete, eu acho que handball. Mas não me lembro se tinha handball. Eu era o professor de futebol. Aí tinha o Diogo, que é o professor de basquete. E o Sebastião, que era professor de vôlei. Tinha um que chamava ele. E a Patrícia fazia vôlei. Eu dava aula de futebol. Sei. Né? Nós nos conhecemos no polo esportivo. No meio dos jogos. Eu dava aula pro masculino, né, de futebol. Né, e ajudava, né, em partes, né, que eu não entendo muito bem de vôlei, né? E ajudava o Tião, buscar bola, né, na preparação física ali, eu conheci ela. Começou uma coisa, um negócio. Umas olhadas aqui, ali. Foi ali que começou tudo. Tudo começou. Tem muitos anos? 22 anos. 2003. Olha, sou bom de dar. Na época que você começou a trabalhar no agro. Na época eu comecei a trabalhar com ele. A gente começou antes, namorar antes, eu e ela. Eu trabalhava nesse programa. Eu trabalhava nesse programa de futebol durante um ano. Quem conduzia também o programa era o César, da prefeitura, né, que era da parte de esporte. Aí foi aonde que eu saí, né, tentei jogar profissional de novo, não deu certo. Mas, assim, eu acho que um dos maiores motivos também de eu não ter ido também foi, assim, a Patrícia, né? E eu coração mexeu. Coração mexeu. Né? Sim, depois o Washington me deu essa oportunidade, né? Tenho um grande carinho por ele, um cara que eu trabalhei muitos anos, né? E daí começamos a namorar, né? Ficamos noivos depois de 8 anos. Namoramos 8 anos. Aí nós tínhamos combinado assim. Ela fazia direito em Araxá, né? Ela é advogada. E eu fazia administração aqui no SESC. Eu formei em 2010 e ela em 2010. Aí nós tínhamos brincado assim. Não, quando nós formar, no outro ano nós casamos. Vocês têm a mesma idade? Não, bem diferente. É porque eu envolvi com futebol e fiquei para trás. Foi formando depois. Foi formando depois. Fui largava uma parte. Mas eu formei no 3º ano, que falava, de colegial, e fiquei uns 2, 3 anos depois, sem fazer faculdade. Eu não tinha muita condição na época, né? Aí, ela formou em Direito, ela começou a estudar Direito, e eu falei assim, e eu estava na administrativa lá, que eu trabalhava no Grupo Quirino, aí eu comecei a fazer administração no CEDO. E namoramos até 2010, né? Noivamos, tudinho, até 2010. Em fevereiro de 2011 nós casamos. Então de 2011 para cá já tem 14 anos de casado. Onde nós tem a Melina de 11 e o Marco Antônio de 5 anos. 2. E depois esperou um tempo ainda para ter filhos depois do casamento. Esperou 3 anos. A gente deu uma curtida, né? A vida de casado ali no início e tal. Viajaram, né? Então assim, curtimos, né? Aquele assim, início, né? Até a gente adaptar as coisas. Né, assim, porque você viver com uma pessoa, você passa por um processo de adaptação, né? Então é diferente, né? É diferente, é claro. Eu morei a vida inteira com a minha mãe e com meu pai, né? Tinha tudo na mão, e ali não, né? A mulher é meio brava. Só. Ela te bota pra trabalhar também? Você não, tá certa, né? Se não der do jeito que ela quer, nossa, mas... Então você tá baixada de bola com ela. Achei, ela me ajudou muito. Eu não tenho falar mal dela, né? Eu tenho só agradecer a pessoa que Deus pôs na minha vida, que sempre me apoiou em tudo. Nos momentos difíceis ela estava junto, nos momentos bons ela também sempre esteve junto. É isso que é um casamento, né, mano? Isso que é o casamento. Isso aí e nós, assim, uma coisa que a gente prega muito lá em casa, o PH, a missa de domingo juntos. Eu, minha esposa e os 2 filhos. Então, assim, eu acho que para ter
para ter essa união, para ter esse amor, carinho, nós precisa de Jesus, né? De De Deus. Deus. A base de tudo é Ele. Então, sem Ele, eu acho que eu não teria hoje o que eu tenho, não. Que a melhor coisa da minha vida são eles. E passar isso para os filhos também é muito importante, né? Você Exatamente. falou sobre a missa de domingo juntos, assim, em família. Eu lembrei da minha família, assim, meu pai, minha mãe. A gente indo para a igreja sempre, assim, parecia que é regra mesmo. Na época, às vezes, eu como adolescente, né, criança, não quero ir. Mas ia, era obrigado a ir. Hoje, assim, eu já enxergo a importância disso e vou por conta própria e faço minhas orações, tenho muita fé em Deus. Mas é importante de passar para os filhos, né, Marco? Acho que de ter essa sequência, provavelmente você aprendeu isso com seus pais. Foi. Né? Minha mãe, meu pai, muito religioso, né? Meu pai, ele, exemplo assim, ele vai na terça dos homens e no domingo. Todo domingo, ele e minha mãe. Continua a mesma coisa ainda. E sim, exemplo, os meninos, às vezes, a Melina não. Melina vai, né? Já tem 11 anos, já é mais entendida, né? No início ela queria só ir para dormir, mas a gente levava mesmo assim, né? Mas assim, o Marco Antônio às vezes não presta atenção, né? Mas a gente já tenta Vai aprender, vai incentivar. levar, incentivar no caminho de Deus, né? Porque eu acho que é Deus primeira coisa, né? Família, e o resto a gente corre atrás. A gente está falando sobre paternidade, né? Me fala com as suas palavras aí, o que é a paternidade para você? Segurança, carinho, dedicação, e muito amor. A gente tava conversando nos bastidores e você falou sobre a rotina que é puxada, né? Puxado. Cansado, mas na hora que chega em casa, tá ali os meninos esperando. Tá ali. Aquilo ali não tem nada que paga, né, PH? A gente tem os problemas do dia a dia, né? Mas eu sempre falo que não tem problema maior do que a gente, não. É eu que caço os problemas meus. Eu que tenho que resolver. Mas quando chega em casa, tudo acaba. É o Marco Antônio querendo jogar futebol, né? Já até esse dia ele quebrou o braço jogando futebol, né? Não para um minuto. A Melina também gosta muito de esporte, faz tênis, faz vôlei, né? Muito dedicada também nos estudos dela. Então, assim, aquilo ali, no que chega, é o porto seguro da gente. A gente esquece tudo os problemas. Não tem problema, no que chega em casa. É a família, né? Os É a momentos família. ali com eles. Aquilo ali não tem nada que paga na vida. Viu? O bem mais precioso para mim são eles. Bonito ouvir você falar assim. Mas assim, eu tô te falando porque assim, a fala fica um pouco bonita porque é de coração. É a verdade. É a verdade, é de coração. Eu amo, assim, meus pais, minha família. Tento ser o mais dedicado filho. Eu tomo café todos os dias, 6:30 da manhã, pontualmente com a minha mãe. Passo na casa dela todos os dias antes de trabalhar. Olha Peço só. bênção para ela. Hoje a Melina me acompanha, porque ela começou a estudar na parte da manhã, né? Aí você leva ela. Aí eu já levo ela, nós tomamos café todos os dias na casa da minha mãe, segunda a sexta. Todos os dias. Andou e trabalhar, eu passo Tem a lá, dou um bênção da abraço sua mãe nela, a todos os bênção dias. dela e vou trabalhar. É isso aí é o que Nossa, abençoa a nossa quase vida. me faz chorar aqui, eu falando, falando de mãe, falando dessa. Mas eu sou um filho muito carinhoso. Eu gosto muito da minha mãe, do meu pai, Bonito dos isso. meus filhos, né? Da minha família, dos meus primos, né? Eu adoro eles de paixão também. Tento dar certo com todos. A gente vive uma vida tão corrida, né, Marco? Assim, uma correria, uma loucura, e todo mundo, quando vai perguntar como que você tá, tô correndo, tô na correria. Mas você colocar em primeiro lugar sua família e antes de começar, antes de qualquer coisa, eu vou passar ali tomar um café, que seja rápido,
É muito bonito, eu acho No início, louvável. né, no início, assim, foi até uma brincadeira, assim, é um tom de brincadeira que eu tô falando. Mas minha esposa falou assim: não, pode deixar que eu faço café todo dia. O café tá bom, não? Aí eu falei assim com ela assim: tudo bem. Aí eu falei: mãe, eu vou tomar café uns dias aqui. Mas ela acordar todo dia só pra fazer café pra mim, eu falei pra ela: você ir pra mim, você pode descansar mais. Né? Que ela começa a trabalhar 8 e pouco. Aí eu falei assim: ó, eu queria passar na minha mãe. Aí ela entendeu, né? Ela é uma pessoa muito compreensiva, né? A Patrícia, e entendeu perfeitamente. Então, assim, foi tudo muito tranquilo, natural, mas ela tem uma grande virtude, o PH, eu e minha esposa. Todos os problemas que nós temos no dia, nós combinamos isso. Não dormimos sem resolver. Resolve no mesmo dia. No mesmo dia. Nós não dorme, como se diz Obrigado. outro, brigado, emburrado, um com o outro. Hora nenhuma. Resolvemos ali. Posso não gostar, às vezes, da solução. Né? Mas mas ela resolve ali. No outro dia, ligamos um pro outro. Tudo bem, tá, tranquilo, tal. Veio almoçar? Não consigo. Tô tal fazenda, tô com tal produtor. Então, assim, isso é a minha rotina. Eu tento vir ao menos uma vez por semana para almoçar com ela e com meus filhos. Às vezes eu não consigo. Porque a rotina é um pouco puxada, né? É a rotina que a gente faz de fazenda, de loja, de revenda, né? Então, assim, uma rotina muito acelerada. Às vezes eu gasto 30 minutos para almoçar no dia, às vezes eu tenho 1 hora, às vezes nem isso. É puxado mesmo. É puxado. Essa parte às vezes aí não dá pra vir na cidade, né? não Tá dá, longe. porque tá longe. Você entendeu? Às vezes você almoça na fazenda do produtor mesmo. Às vezes você tá pro lado de Tiros, você almoça em Tiros, né? Às vezes você tá pelos lados ali de Santa Rosa ou pelos Rio Paranaíba. Então, sim, você vai almoçando aonde está mais perto ali daquele atendimento que a gente já faz ali no dia a dia. Eu acho que para um relacionamento dar certo, existe pilares, valores, né? Quais são os que você colocaria aí como os seus valores e pilares para a sua história dar certo com a Patrícia? PH, assim, a gente trabalha o mais, eu mais ela, assim, o relacionamento nosso, o mais aberto possível, para começar. Se eu tenho um problema, até mesmo de trabalho, eu tento conversar com ela para ela me ajudar até a direcionar. Diálogo, então. Diálogo. Eu mais ela, o diálogo nosso é fantástico. É uma sincronia muito boa, graças a Deus. Respeito, né? Amor ao próximo. Né? Eu sou uma pessoa que gosto muito de ajudar o próximo. Eu tenho isso para mim, como pessoa mesmo, que eu sempre tento ajudar o próximo o máximo. Né? Às vezes eu não consigo, mas o que eu posso tentar ajudar. Tem empatia, né? Até confiança também no relacionamento. Confiança, empatia, respeito, né? Dedicação, né? A vida de casal. Porque eu brinco muito com ela. Aonde eu não posso ir, você também não pode. Se eu não puder ir com ela, às vezes eu não vou sozinho. Você vai num boteco, num bar? Muito difícil. Sem ela, não. Acho que é por isso que vocês estão sempre juntos. Tem 22 anos. Muito difícil eu ir. O dia que você me vê num bar, você não tô falando mal, não, tá? De quem tá lá, não Pelo amor de Deus. Esse ponto, não. Não tem nada a ver. Eu acho que cada um tem sua escolha, seu jeito, né? Sua vida social. Mas assim, eu gosto de estar em casa com meus filhos, ou no clube com eles, com a minha esposa. E ela vai também? Assim? Vai. Eu não fico sem eles, não. Onde eu vou, é igual galinha com pinto. Onde que vai atrás. Eu perguntei por que eles não trouxeram os meninos, a Patrícia, dizer que eles iam estar pendurados nas câmeras aqui. Não ia dar certo, não. Não tinha jeito, não. O Marco Antônio, a Melina sim, né? Mas o Marco Antônio deixava nós fazer o podcast. Vai fazer com ele. Ele não... assim, era impossível, pegar. Assim, ele é muito esperto, um menino muito inteligente, muito agitado. Gosta de jogar futebol. Ele joga futebol, se deixar 2, 3 horas e não cansa. Entendeu? Então, assim,
É um menino muito acelerado. O Marco Antônio, antes da gente voltar e falar mais de futebol, que a gente acaba, eu falei, esse episódio é muito voltado para essa área do esporte, né? Eu queria falar com você sobre mais um parceiro nosso aqui do PHCast, que faz o PHCast acontecer, que é a Rabelo Martins. Conhece, né? Sim. Claro. Empresa super tradicional em São Gotardo, empresa familiar, pioneira no ramo, né? Sim. De ferro e aço, né? O ferro tem até um nome, ó. Ferragem industrial e aços especiais. Conheço o Diego. Sim. Hoje eu acho que ele que toca. Hoje né, o Diego tá à frente do negócio. É. Isso. Conheço ele. Pessoal, gente fina, bacana. Sim, são mais de 33 anos de história em São Gotardo no ramo. Pensa, é muita história, né? Então, assim, história. E muita competência também para estar no mercado há tantos anos aí. São pioneiros mesmo. Começou com o pai, né? Com a família ali. Eles estão lá ainda hoje, mas hoje o Diego tá à frente. Tá à frente, né? Assumiu o negócio, mas a mãe dele também trabalha lá, o pai. Outro dia a gente foi fazer um vídeo lá. O pai dele tava lá, soldando, mexendo. Né? E a gente vê a evolução, né, da tecnologia. A gente conversou sobre isso. Hoje eles trabalham muito com a tecnologia mesmo. Cortes computadorizados, né? Robôs de corte, as dobras. Então, assim, é tudo mais prático, tanto para quem está ali trabalhando, tanto para o cliente que recebe, às vezes, mais rápido, né? O que está adquirindo ali. Então, é muito bacana. Com mais qualidade, né? Exatamente. Exatamente. Hoje, a gente tem que reconhecer o avanço da tecnologia, o quanto isso vem para ajudar a gente, né? Tem o lado negativo, óbvio, mas em relação aos avanços é muito importante. E em todas as áreas, a gente tá vendo aí, né? O pessoal que mexe com ferro e aço e tá tecnologia ajudando. Exatamente. Veio muito para somar, né? Eu acredito, eu gosto de acreditar nessa parte. E assim, é uma empresa completa, né? Tem os abrasivos que eles trabalham também, parafusos, eletrodos, né? Meu pai mesmo é um cara que fica mexendo muito com tudo, ele é aquele que faz tudo, né? Já trabalhou antigamente como serralheiro também, então de vez em quando eu vejo ele comprando essas coisas para ele mesmo mexer, para ele mesmo, assim, né? Então, encontra tudo lá na Rabelo Martins. Um abração aí para toda a equipe Rabelo Martins e muito obrigado pela nossa parceria aí de sucesso. Marco, vamos agora falar focado em futebol novamente. A gente já conversou um pouco, você falou sobre, né, como começou a sua história, sempre foi apaixonado pelo futebol, né? E você citou o Ganga, que você disse que é o top 1 de São Gotardo. Tem outros jogadores que você admira, assim, que você poderia citar aqui pra gente? Assim, exemplo, o Ganga, ele, eu acho que sim, foi o jogador mais completo que São Gotardo teve, né? Mas assim, na época do Ganga, tinha o Elinho americano, que da hoje, rádio. Da rádio. O Elinho chegou a jogar profissional, né? Ele jogou no América Mineiro. Por isso que é Elinho americano. Eu não sabia. Meu pai, que era Totonho, tinha o Teotônio, Otávio, né? Isso aí era da época mais do meu pai e do Ganga. Da minha época, aí tinha o Juninho Capelinha, os apelidos. Hoje ele é agrônomo também, ele trabalha na R3, né, do Braulio. Daniel, do Tintim, né, falava, que é da Terrena Agronegócio, ele também eu acho que é agrônomo, Daniel. Assim, de São Gotardo, assim, depois deles, São esses. Assim, que eu posso... o Ademirzinho também jogou muita bola. O Rivaldo, só que era outro nome que eu não sei. Assim, teve vários jogadores na minha época que, assim, tinham um destaque, né? Essas pessoas que eu te falei fez parte da história do Sparta junto na minha época. E são pessoas que você admira, assim. São pessoas que eu joguei junto com o Juninho, com o Daniel. Assim, são várias pessoas que destacaram mais do que as outras no meu modo na sua visão. Na minha visão. Você tem apelido também? Ou não? Eles me chamavam de Babinha na época. O Elinho que arrumou isso. Babinha? Por quê? É porque eu era muito novo, 12, 13 anos, e queria jogar com os 16, 17. Aí falava, não, você é uma baba. Baba é quando era mais fraco.
Aí ficou Babinha. Marco Antônio Babinha, mas depois, assim... Foi pagando para... Eu nunca importei, né? Então o apelido não foi pra frente. Mas, assim, alguns ainda até hoje me chamam. Ô, Babinha, tal, mas eu não importo isso, não. Isso aí pra mim é de medo, tiro de letra. Você jogou quantos anos aí no Esparta? Que eu me lembro foi de 15 até 35, uns 20 anos, 21. 20 anos. Ah. Nesses 20 anos aí de carreira no Esparta, né? Qual que é o momento mais marcante, assim, se for pra você lembrar e falar, não, é esse aqui mexeu comigo. 2015. Foi o último ano. Na despedida. Foi. Eu fiquei fora da primeira partida da final. Era 2 partidas. Eu tava com o 3º cartão amarelo, né? 3 cartões amarelos, você é punido com um jogo. 3 cartão amarelo, fica sem jogar um. Você fica sem jogar um. Isso é regra geral. Do campeonato. Cada campeonato tem um. Tá. Nesse campeonato, eu tomei o 3º cartão na semifinal. Aí eu fiquei fora da primeira final, que era aqui no Esparta, aqui em casa. Aí, né, ganhando de 1-0, a equipe da Lagoa Formosa virou para 2-1. Aí, primeiro jogo da final, 2-1 para Lagoa Formosa, Santa Cruz. Aí você pensou assim, se eu tivesse lá... Não, e assim, PH, a gente que joga futebol, né, às vezes vocês não tem essa sensibilidade, igual a gente tinha. Eu tinha me preparado tanto, mas tanto durante a semana, que chegou no meio de semana, eu fui para jogar no clube, para brincar lá. Eu tinha preparado já no meio de semana e na quinta-feira eu fui no clube jogar futebol. E até comentei com alguns lá, que me falou assim, e o jogo de sábado, que era a última final, que era decisiva na Lagoa Formosa. Falei com essas palavras. Pode ir, que nós vamos ganhar de 2-1 e vai ser campeão nos pênaltis. Aí ele olhou pra mim, beleza. Aí fomos pro jogo. E nisso eu tive outro amigo em Tiros, que é o Thiago, que ele jogava aqui também. Ele e o Tadeu. Né? 2 pessoas também de nível mais alto. Né? Aí o meu Thiago foi de carro junto. Aí nós paramos no posto ali no Carmo Paranaíba, posto Recreio, que falava na época. E paramos para jantar, almoçar. Todos os jogadores iam almoçar junto. Porque tinha jogador de Uberlândia, de Belo Horizonte, tudo no Esparta. De Tiros e nós de São Gotardo. Paramos para almoçar tudo junto. Aí nós íamos no caminho, na hora que nós saímos do posto, o Thiago, e aí, será que nós ganhamos hoje? Eu falei assim, Thiago, nós vamos ganhar, só que vai ser sofrido. Ele falou assim, quanto você acha que vai ser o placar? E tudo que eu tô te falando aqui, você pode confirmar com ele. Assim, nós vamos ganhar de 2-1 de virada. Aí ele... Mas tem que ser assim. Tem que ser Aí difícil. eu falei assim... eu tinha falado com ele, mesma coisa. Eu tinha sonhado isso no meio de semana. Eu sonhava... E acontecia. Que eu tinha, assim... Não sei. É um sentido que a gente tinha. Assim, não sei se é porque eu ficava querendo ser o melhor, ser campeão... Eu tinha sentido, PH. Aí, 10 minutos do primeiro tempo, 1-0 para eles. E eu tava tão calmo naquele dia. Não apertou, não. Eu acho que foi o melhor jogo, ou um dos melhores que eu já joguei na minha vida. Que eu tava... Você sabe aquele dia que você tá inspirado? E você já sabia que isso era meio que a despedida ali, ou não? Eu vi que eu já tava perto do fim. Não estava decidido não ainda, estava decidido ainda não. Aí nós empatamos o jogo 10 minutos depois, eu empatei o jogo 1-1 e 10 minutos depois eu sofri um pênalti. Aí o Lu, que era o treinador, que era de Uberlândia, eu tava muito bem naquela partida, certo? Falou assim, era para me bater, que eu era o batedor oficial de pênalti da equipe. Aí eu tava com 2 gols atrás do artilheiro, que era o Bega, que era o meu parceiro de ataque. E ele veio e falou para mim, ele tava também com 13 gols, com outro atacante de Patos, de outra equipe. Os dois estavam empatados, e eu com 11.
Aí ele falou assim, deixa eu bater que eu quero ser isolado. Que o campeonato passado você foi artilheiro. Eu falei, não, pois não, pode bater. Esse treinador quase me bateu no vestiário, que ele errou o pênalti. Você deixou ele Eu deixei ele bater. Ele bateu, né? O Roger, que é um cara que foi campeão brasileiro, que era o goleiro deles, pela Série B, pelo América Mineiro. O Roger é um grande goleiro do Uberlândia, né? Jogou no Uberlândia Sport, jogou profissional na URT. Mas isso aí vocês podem decidir? Assim, não é o técnico que decidiria, não? É o técnico que decidiria. Era eu que era o batedor oficial. Mas entre eu e ele virou pra mim e falou assim, não, eu tenho que bater como... E eu falei assim, Bergman, ele falou, não, eu tô confiante. Uhum. Então bate. Bateu e errou. Ah, E era eu que era o batedor. Ninguém mais. Quem batia pênalti era eu. Toda a vida que eu joguei no Esparta, eu sempre treinava pênalti para, no meio da partida, se ocorresse, eu que era o batedor oficial. De falta, de escanteio, de bola parada. Eu sempre treinava a parte isso para poder executar durante a partida. Aí, acabou o primeiro tempo 1-1. 1-1 eles eram campeão, porque nós perdemos o primeiro jogo de 2-1, aqui em São Gotardo. Aí, aos 40 do segundo tempo, o Dedé, que era um grande jogador também de Patos, né? Tinha jogador de Patos de Minas, e cruzou uma bola de longe para mim, pertinho da grande área, mas sim, um pouco mais longe. Eu dominei com a direita, né? E bati com a esquerda. Aí ela pegou na trave e entrou. Do jeito que eu sonhei. Sim, não sonhei, não sabia o jeito do gol, né? Mas, porém, tipo assim, eu sabia que nós ia ganhar de 2-1. Tá com aquela convicção. E no ano passado, no ano anterior, nós tínhamos sido campeão nos pênaltis, né? Em cima do Tirense. E esse goleiro nosso, que era o Paulão, que jogou no Cruzeiro também, tinha pegado 2 pênaltis. E eu falei com o Thiago, falei, ó, nós vamos ganhar de 2-1, nós vamos ganhar nos pênaltis, que o Paulão vai pegar 2 pênaltis. você tá muito sensitivo. Não! E aconteceu desse jeito. Só que nós erramos um. Não era pra ter errado, né? Assim, no meu sonho, não, né? Ele ia pegar 2 e nós ia matar. Mas, assim, de todo jeito nós fomos campeão. E quem bateu o último pênalti foi o Bega. O que tinha era o errado, Lagoa, né? Lagoa Formosa. Ganhou o primeiro. A Lagoa Formosa ganhou 2-1 aqui. Certo. Nós ganhamos de 2-1 lá, foi pros pênaltis lá. Ah, entendi. Aí vocês ganharam nos Nós pênaltis. ganhamos nos pênaltis. E o Paulão pegou 2 pênaltis, que era o goleiro nosso. Entendi. E quem bateu o último pênalti foi quem tinha errado durante a partida. Foi o Bega. Aí vocês estavam tudo E ele, ali. nós falou assim, e ele falou, não, eu vou bater, vou fazer. Ele bateu Ainda e bem que fez. ele ficou confiante, né? Não, Porque e ele assim, chamou responsabilidade, né? Porque quando você erra durante a partida, o que é a tendência até de jogador mesmo? O jogador que tem personalidade, fala assim, não, eu vou bater agora e vou fazer. Chama a responsabilidade. Tem uns que falam, não quero nem bater. Porque errou o primeiro, já fica meio com medo de errar. E às vezes a torcida, diretor, tudo, entra xingando, né? Assim, coisa de futebol mesmo. Uhum. Mas assim, esse foi o último ano e Foi o mais marcante, assim. eu acho que foi. Você muito falou marcante. um marcante positivo. E tem um que vocês perderam, que você ficou chateado, assim, que... Tem. 2008. Nós vimos do campeonato, ter ganhado o campeonato da primeira Copa Amapar, pelo Esparta, em 2007. Eu fui artilheiro e campeão. Em 2008, eu que errei o pênalti, nós perdeu. Aí foi você que errou. Só que não foi um pênalti comum que eu não treinei esse tipo de pênalti. E na hora eu não sei. Vou bater desse jeito. Tipo cavadinha. Pra mim você tá falando grego, cavadinho. Falando grego, então deixa eu te explicar. Porque normalmente a gente bate forte nos cantos, ou no meio, né? Certo. Cavadinho você só finge que vai dar o chute forte, certo? E dá só uma encostadinha pro goleiro cair e ela passar por cima Aquela dele. enganadinha. Aquela enganadinha. Que Isso. Aí o goleiro esperou, adivinhou. Pegou. Nossa. não dava pra voltar atrás. Não dá pra voltar atrás, não. Aí nós perdemos esse ano, pra mim. Acho que foi, assim, um dos piores jogos que eu fiz. Mas pênalti é um pouco sorte também, né? Sim. Não tem como. Aí... Mas esse eu O enfeitei. goleiro pode ir pro lado certo, o goleiro pode ir pro lado errado. Mas se eu tivesse batido normal e Tinha errado, dado certo. beleza. Mas esse eu tentei cavar. A cavadinha, o goleiro pegou assim, chegou uma bola devagarzinho. O Neymar faz muito isso, né? Faz, exatamente. Só que eu não podia ter feito isso. Não tinha treinado isso. Era pra ser desse tipo. Mas, assim, aconteceu.
futebol é assim mesmo, e eu já superei isso e bola pra frente. Vocês têm quantos títulos Sparta, com você jogando? quer ver, ó, Sabe me falar? 2002, com o Sparta eu acho que eu tenho 3, 2014 e 2015. Aí eu tenho 2005 com o Paranaíba, 4. São 4 títulos. Eu, né? Da Liga Patense, 4. E uma Copa Amapar, com o Sparta. Só que um dos títulos foi com o Paranaíba em 2005, quando o Sparta não disputou. Aí eles me fizeram o convite, eu fui para lá e joguei pela equipe do Paranaíba. Do mesmo jeito também que no ano de 2010 e 11 que o Sparta não veio a disputar, aí eu joguei para Tirense, para a equipe de tiros. O Marco, eu não sei se eu posso usar essa palavra, né? Ídolo. Mas geralmente quem gosta de futebol tem seus ídolos aí no futebol. Né? Os caras que admiram, os jogadores maiores aí. Quais são, assim, os que você gosta mais? Eu sempre gostei de 2. Um mais velho e um O mais Antigo novo. Testamento e o E o Novo. Novo Testamento. O Romário dentro da área. Muito bem posicionado. Uma qualidade enorme, né? Uma visão de jogo. E a explosão do Ronaldo Fenômeno. Eu achava aquilo ali fantástico. Ele dava uma explosão, sair do meio, driblando e partir para cima. Então, assim, eu tentava usar essas... As mesmas. Não cheguei nunca nem na unha deles, né? Mas a gente tinha eles como a fonte de inspiração. Pra Admiração, assim. Isso, admiração. O maior do Brasil, qual que você considera? Independente de tempo. Pelé? Eu não vi Pelé jogar. Mas meu pai, pelos vídeos, né? Mas pra você, então, qual que é o maior? Do Brasil, que eu vi jogar, É. pra mim, sim, eu considero o Ronaldo Fenômeno. Pra mim, né? E desses mais novos, tem algum que você gosta, assim, de acompanhar? Neymar, por exemplo. É. Não, Neymar é craque. Sou fã do futebol dele. Mas pra mim, né? Ganha, né, gente? Aquele ali, detonado, cara. aquele ali, ele estando em casa dormindo. Porque roda uma grana grande demais, né? Ele tá bilionário, né? O Neymar hoje é do jogador mais bem pago do mundo, né? Não agora no Santos, né? Ele veio para cumprir uma promessa que ele fez, né? Eu acho isso também bacana, o PH. Ele saiu da Arábia, né? Abriu mão de 300 milhões, se eu não me engano. Mensal. Não, faltava para receber durante 4 meses. Ele ganhava na faixa de 100 milhões por mês. Então ele faltava 3 meses para acabar de cumprir o contrato, que é agora que vence agora no meio do ano, junho. Ele abriu mão para poder se dedicar, né, à promessa que ele fez ao Santos, né? E eu acho que ele vai tentar jogar a última Copa do Mundo dele. Para isso ele precisa de ir para o clube de origem, o clube do coração dele, né? Eu acho que é onde você se sente em casa, se sente melhor. Quando a gente está depressivo, está amargurado, né? Sim, tá para baixo. Você sente em casa, né? Você vai na casa de sua mãe para. Então, acho que a casa dele é o Santos. Eu acho que ele torce por ele muito. Eu acho que a seleção brasileira, com ele, é um estilo de jogo, certo? E sem ele, eu acho que cai muito o estilo de jogo. Assim, não sou treinador para falar isso, mas a gente tem uma noção. Mas nas últimas Copas, o pessoal falou muito dele, né? Assim, negativamente. Eu, assim, sou até difícil de eu falar, que eu gosto de ser muito positivo, mesmo quando o trem tá desandado. Tá desandado. A coisa não tá bem, assim, tá bem, mas eu gosto sempre de enxergar uma coisa positiva. Certo? Eu acho, tipo assim, o Neymar, mesmo eles falando mal dele na última Copa, eu acho que ele jogou o estilo dele, ele foi autêntico, ele jogou bem nas partidas, inclusive na partida que nós fomos eliminados. Ele fez o gol no finalzinho da partida, aí você toma um gol, assim, para mim foi um vacilo da zaga ali do meio de campo, tanto é que ele ficou muito irritado com isso, né? E uma Copa do Mundo não é fácil você fazer. Ano que vem já tem de novo, né? Ano que vem já tem de novo. Tá passando rápido. Eu nem sei onde que é.
Acho que são 2 países. Ah, sim. México e Canadá? Estados Unidos. 3 países, Canadá. Tem o Canadá também, São né? 3 lugares, né? Acho que é México, Canadá e Estados Unidos. Diferente, né? Acho que não sei se já tinha acontecido assim antes. Já tinha, mas é Japão, Coreia, né? Você lembra 2002 que o Brasil foi campeão? Foi assim. Foi assim? Foi. É o último título e do Coreia. Brasil, né? O último. Que o jogo foi 4 horas da manhã, final, 5 horas, não sei. Com o Ronaldinho com a Isso. carequinha assim. Fez o cascão. Sim, por isso mesmo que, tipo assim, eu gosto do Ronaldo por isso. Ele teve muito problema físico, né, problema de cirurgia. Ficou 2 anos da vida parado. Quando ele voltou, ele estourou de novo o ligamento cruzado, né, o LCA. E teve aquela superação de 1 ano com fisioterapia, tratamento. Entendi. E joga uma Copa do Mundo, fez gol em todos os jogos, foi artilheiro da Copa e numa final ele faz 2 gols. Então, assim, eu acho que a história dele É de admirar mesmo. Eu gosto de admirar esse Hoje tipo ele é técnico? Não, hoje ele era Já um dos foi. donos do Cruzeiro, né? Não foi treinador, não. Ronaldo não. Ele foi um dos donos do Cruzeiro e hoje ele está lançando candidatura para ser presidente da CBF. Acho que eu tô confundindo quando saiu a notícia que ele comprou a parte do Cruzeiro. Aí É, comprou acho que eu associei uma comprou coisa o com a time do outra. Cruzeiro, né? E agora vendeu final do, não sei se é o ano passado, no meio do ano, ele vendeu pro Pedrinho BH. Como torcedor, você é daqueles que brigam ou é da paz? Como que é? Já fui dos que briga. Vai Já pra fui dos que- carreata quando ganha? Já fui de tudo, PH. Já, dos que brigam, dos que mandavam mensagem xingando. Hoje não. Igual eu te falei, eu acho que eles ganham muito dinheiro pra gente ficar brigando Se com o outro. matando, né? Eu acho que assim, depois que eu tive meus filhos, né? Igual eu te falei, eu acho que a gente vai mudando os conceitos, vai amadurecendo mais como ser humano, como pai, né? E tive, assim, melhor, hoje eu sou melhor espiritualmente, entendeu? Com meus filhos, né? Com Deus. Então, assim, antigamente eu era muito da relia, eu gostava de uma briga, eu gostava de um. Já caçou muito. Já, não falo que não. Mas é perigoso, assim, é importante falar sobre isso, porque assim, a gente vê muita notícia nesses estádios aí pra fora de Eu ia nos de briga de estádios, torcida. chegava às 6 horas da manhã, 10 horas da manhã. No outro dia, Em Belo Horizonte. ficava torcendo, briga, Bebi a noite inteira. comemorando. Voltaram nos ônibus tudo bêbado, tonto. Mas assim, claro que antes de eu casar, antes de eu fazer, esse tipo de tudo, né? Hoje não, hoje o ano passado eu levei meus filhos, Marco Antônio, a Melina e a Patrícia, nós fomos, e meu pai, nós 5, fomos ver Cruzeiro e Vasco. Ficou lá no Mineirão. Patou. O jogo era às 6 da tarde, no domingo. E o Cruzeiro saiu perdendo, empatou 1-1. E nós chegamos aqui 10h30, 11 horas da noite. Eu acho que é importante a gente falar que é jogo, é torcida, mas assim, tem que respeitar, Tem que né, a respeitar. esquema de tudo, porque tem É hora ser que humano, o negócio vai perder, tem hora que vai ganhar e E outra coisa, né? Os caras ganham rios de dinheiro, você né? tá aí morrendo. Não, que acaba Não, é só você olhar pra você ver. Ué. Acaba um jogo de futebol e eles mesmos se abraçam. E os torcedores vai garra de briga. Eu acho que, tipo assim. Daí, assim, pode acontecer casos até mais sérios, né? Eu não me lembro de eu brigar em torcida, brigar com os outros no meio da rua, contra futebol, não. Mas às vezes assim, ali tinha. Uma briguinha sadia. De discussão, né? Às vezes em algum bar, né? Algum restaurante ou num clube. Mas era coisa assim também que não assim, hora nenhuma a gente não saía, se exaltava pra bater nos outros, ameaçar, agressão física, não, né? Às vezes só ficava na verbal mesmo. Ô, Marco, a gente vê, assim, esses jogadores profissionais com rotinas muito intensas de treinamento, né? De atividade física, de, como se diz, treinos para ficar mais resistentes, né? Isso. Como que era a sua rotina? Porque você falou que jogava sábado e domingo, né? Dependendo dos campeonatos. Durante a semana tinha os treinamentos. Exatamente. Como que era? Ó, toda segunda era o dia de eu beber cerveja. Porque eu jogava sábado e domingo. Não fazia mais nada na segunda. Era seu lazer. Isso. Na terça, quando não tinha treino no Esparta, eu corria de 8 a 10 quilômetros no dia.
Na quarta, eu ia no campo do Washington, jogar futebol. Na quinta, eu corria mais 10 quilômetros. Na sexta, eu não fazia nada. Eu tinha essa rotina. E trabalhando vezes, durante o dia. E trabalhando durante o dia. De 7 às 5 da tarde eu trabalhava. À noite que era essa rotina. Eu ia fazer treinamento, às vezes no Sparta ali mesmo. Chute ao gol, chamava colegas goleiros, né? Chutar o gol, né? Bater pênalti, bater falta, pique, né? Jogadas de treinamento rápido, né? Porque eu sempre treinava velocidade. Velocidade, chute. Era uma das minhas qualidades, era essa. Velocidade e chute. Então eu sempre treinava isso muito. E sempre ali na borda da grande área. Quando você foi para encerrar sua carreira, né, jogando, não é profissionalmente mais, né? Como é que como que fala? Vamos falar assim, quer ver? Valendo 3 pontos que a gente falava. Valendo 3 pontos? Valendo 3 pontos. Como você foi parar de jogar valendo 3 pontos? Como que você enxergou que era o momento? Como que foi essa decisão de parar? PH, foi assim, ó. Tudo na vida você tem rendimento. Você tem que ser crítico com você mesmo. Porque o que estava acontecendo comigo já? Quando eu acabei em 2015, foi no final do ano, em 2016, na que eu fui para jogar a Copa Amapá, comecei a treinar os treinamentos. Caí no Sparta, quando era a Copa Amapá, a gente treinava todo mundo da cidade. Quando era regional, que trazia os jogadores de fora, que eram melhores remunerados. A gente treinava terça e quinta no Sparta. E eu via que o meu rendimento estava caindo e comecei a ter lesão muscular seguida. Certo? Eu estava com 34 anos. Não, como é que é? 2016, 34. Eu ia fazer 35. E eu vi que minha explosão muscular estava mais lenta. Problema muscular, estourando musculatura, panturrilha, coxa, muito. Né? Não estava tendo uma sequência. Eu ia para fazer um jogo, ficava 2 machucados. Aí eu cheguei à conclusão que eu falei assim, ó, para mim não tá dando mais. Não dá mais. Você deu uma depressãozinha, não? Uma tristeza? No início, sim. No início deu. Até brinquei com a minha esposa, né? Eu acho que chegou a hora. Aí ela até falou assim, mas joga no clube, joga nos outros campos, né? Sem ser mais um amador, né? Esse amador que a gente jogava no regional, ele é quase um profissional, certo? Porque a maioria dos jogadores que vem de fora, ou jogou profissional, ou tá no profissional. Mais exemplo, assim, tá jogando Série B do Mineiro, entendeu? Maiores. Mais graduado, né? Um nível maior que a gente falava. Então aí ela falou assim, joga esses amadores da cidade, no clube, joga nos outros aqui. Foi o que eu fiz. Né? Aí eu fui me despedindo aos poucos. Foi mudando a rotina. Fui mudando minha rotina, jogando menos, né? E fui continuando, mas mesmo assim, jogava, exemplo, fui campeão ainda, jogando no amador da cidade, fui campeão num campo que tem perto do César, perto da faculdade, num torneio que teve ali do Society. E fui diminuindo minha rotina. Pra quê? Pra mim, amadurecer minha cabeça que estava chegando minha hora. E chegou uma hora que nem no clube minha musculatura não estava aguentando, não estava tendo ritmo. Né? Hoje eu faço outro tipo de esporte, que é tênis. Hoje eu tem 6 meses que eu comecei tênis. Estou tendo uma sequência. Assim, é desgastante, mas não as explosão muscular que a gente tinha que dar no futebol. Né? Então eu tenho uma sequência. Eu jogo segunda, quarta e sábado. Então, assim, para manter a saúde, né? O futebol hoje você, de vez em quando, joga por hobby? Eu tô querendo voltar a jogar de novo. Mas, assim, eu quero primeiro... vou começar de novo na academia, eu quero dar uma qualificada melhor na musculatura, para poder voltar com os veteranos só acima de 40. E tem que ter cuidado com as lesões, né? Porque, exatamente. Nossa senhora, depois acontece alguma coisa. Mas, assim, mesmo hoje em dia, a paixão da minha vida ainda é futebol. Eu jogo tênis, tô gostando muito, vou ser sincero com você.
eu chego em casa exausto, porque desgasta muito, você tem que, assim, mexer vários tipos né, de músculos ao mesmo tempo, né? Então, assim, tô gostando muito. Só que, tipo assim, o meu sangue, a paixão é o futebol. O esporte faz parte da sua vida, né? Faz parte da minha O vida. que significa pra você, assim? É vida. Esporte é vida, né? Você nunca ficou parado, né? Nunca. Desde quando eu entendo, assim, que eu conheço eu, né? Sempre foi futebol. Futebol, futebol, futebol. Mas, assim, hoje minha cabeça tá mais madura. Tem 6 meses que eu não jogo mais nada. Nada, nada, nada. Futebol, né? De futebol. Né? Tô envolvido mesmo no tênis. Né? Treino com o professor Igor no clube. E tô gostando muito, muito mesmo. O Marco, tem alguma história aí que você não me contou ainda que você queria falar? Vai PH, histórias não vai ficar aqui. Tem né? um monte, Nossa, né? a gente fica com muita história, né? Mas sim, o legal é que a gente vem, né? Eu até estava conversando hoje com um produtor antes de eu vir, né? Ele falou assim: você já está tendo que contar história de futebol. Quer dizer, né? Você já está ficando velho, né? Aí eu falei assim: pois é, mas eu acho bacana isso, né? Bacana o jeito que o seu podcast, né? É bem diversificado, né? Não fala só de esporte, não fala só São de vários agricultura. temas, ele vai para todo lado aqui. Então, assim, mais um bate-papo muito, muito, muito agradável. Né? Gostei muito do bate-papo. Sim, história eu tenho muitas, né? Mas demora muito, né? A gente já tá chegando ao fim do nosso episódio. Tem história demais pra lembrar. Mas sim, tem ainda uma legal que olha pra você ver, no dia que eu fui jogar a primeira final da Liga Patense pelo Sparta, aqui em casa aqui, e tipo assim, o estádio tava lotado. Tinha muita gente em 2014. A torcida faz diferença também. Fez. A torcida do Sparta é maravilhosa. Eu sou apaixonado pelo Sparta, né? Então, assim, tem hora que eu fico até um pouco emocionado para falar do Sparta, mas em 2014, eu acho que quando nós foi campeão aqui, de emoção, assim, não falo de jogo, não. Eu joguei bem, afinal, não fiz gol, né? Nós fomos campeão, né? O Marcos Pelezinho, que fez o gol da vitória. Às vezes a gente esquece, né? O Marcos Pelezinho é um grande craque também, que teve no Sparta, né? Foi o camisa 10 daquela edição, nossa. E nós dois tínhamos uma sincronia muito grande, nós íamos muito também para Uberlândia junto. Mas naquele dia, no futebol, né, assim, por ser campeão dentro de casa do regional, né, naquele dia com a torcida eufórica, aquele dia foi o dia que eu mais emocionei como jogador, né? Chorei mesmo, né? E, assim, é umas histórias que a gente lembra, né? Vive. No outro ano, vocês foram campeões de novo na Lagoa, que foi o caso na que você Lagoa, me contou. Só que naquele dia, assim, eu me emocionei porque eu não dei conta de contribuir tanto, porque naquele dia eu desloquei a clavícula. Eu tomei uma pancada por trás, eu caí, eu desloquei a clavícula, eu tive que ser substituído na hora. Inclusive tem até uma foto minha que eu estava todo imobilizado da clavícula do lado de fora já. Ficou marcante também. Ficou marcante porque nós ganhamos nos pênaltis, né? Foi um jogo... E você machucou a clavícula? Muito difícil. Eu não pude contribuir, né? Naquele jogo. Mas naquele ano eu fiz um ano excepcional. Se eu não me engano, foi 14 jogos, 15 gols ou 16 gols. Média mais de 1 gol por partida. E, assim, da torcida, né? O calor da torcida que aquele ano foi maravilhoso. Ô Marco, tem muita história, muita coisa, mas temos que fechar nosso episódio. E assim, quem passa pelo PHcast já sabe, a maioria dos episódios a gente cria uma brincadeirinha aí, né? Então, assim, hoje eu criei uma, né? Não é nada demais, não precisa nem assustar. O jogo chama Jogando com o Marco. Certo. Então você vai dar cartão amarelo, cartão vermelho ou é gol. Certo. Eu vou falar situações e você
Fala pra mim aí qual dos três que você daria, né? Não pode ficar em cima do muro, não. Não. Então, cartão amarelo. Algo meio errado, mas dá pra relevar. passar. Cartão vermelho. Totalmente inaceitável. Certo. E gol é bom demais, tudo certo. Podemos falar as Pode situações, começar, então? vamos lá. Deixa eu pegar meu celular aqui. Jogador que finge falta pra ganhar tempo. Cartão amarelo, né? Então dá pra relevar. Dá pra relevar que eu já fiz isso. Principalmente quando tava ganhando. Árbitro que não dá acréscimo suficiente. Dá pra relevar também. Cartão amarelo. Torcedor que assiste jogo do time rival escondido. Ah, não, aí é cartão vermelho. Você não assiste, não? Você só assiste? Escondido? É. Não, eu assisto em qualquer lugar mesmo. Assim. Não, agora, eu ir no estádio pra ver o meu time rival, não. Não. Se o meu time não estiver jogando, nem no estádio eu não vou. Na televisão, sim, mas no estádio No não. estádio, jamais. Não, jamais. Aí é cartão... Aí é cartão vermelho. Usar chuteira nova sem amaciar antes. Cartão vermelho. Machuca? Se você não treinar com ela e tirando e maciando e acostumando com ela, você colocou ela no dia do jogo, aí assim, eu não gostava hora nenhuma. Olha, tem até uma da agronomia jogada aqui no meio que eu vou falar. Agrônomo que só pisa na lavoura de tênis. Cartão vermelho. E muito. Dá pra aceitar, Tem que não? ser expulso, ainda pegar uns 4 jogos de gancho no mínimo. Não fica bom, não. Não fica bom, não. Tá bom, quando eu for pra lavoura, eu vou arrumar Tem que uma arrumar botina. rotina, tem que arrumar rotina. Fazer gol contra no final do jogo. Cartão vermelho. É inaceitável. Nossa senhora, pode acontecer nunca. Jogar bola no final de semana pra desestressar. Ah, isso aí é gol, né? Golaço, né? Golaço. Jogador que não canta o hino antes do jogo. Cartão amarelo, né? Às vezes ele não sabe. Às vezes você tá num clube, né? Assim, mas eu acho também, assim, Mas tem que vestir a camisa. eu vou trocar. Inaceitável também, cartão vermelho. Cartão Você vermelho. tem que honrar a camisa que você veste. Goleiro que enrola pra bater o tiro de meta no final do jogo. Cartão amarelo. Jogador que perde um gol sem goleiro. Isso aí é cartão vermelho, não tem jeito. Então tá eu jogando, porque aí ia É. perder. Ainda mais se for no final do segundo tempo, né, PH? Aí acabando um O jogo. goleiro nem tá lá. Nem ué. tá lá, ué. Jogar pelado no final de semana e levar a sério demais. Às vezes brigar. Ah, não, é cartão vermelho. Usar camisa de outro time só porque achou bonita. Acho que Ah, não. Isso aí, eu acho que é cartão amarelo. rola releva. umas piadinhas, né? Rola as piadinhas, mas, entre... por exemplo, eu uso só do Cruzeiro, né? De brasileiro. Um exemplo, eu tenho do Manchester City, né? Mas assim, cada um tem sua preferência. Eu acho que eu sou como cruzeirense, eu não uso a do rival, não. E nem a de outra equipe nenhuma que não seja exemplo do profissional. Exemplo, do Sparta eu uso, do Bela Vista eu uso, aí é diferente, né? Mas você usar, exemplo, do Cruzeiro e eu pegar do América, não. Eu acho isso aí inaceitável para um torcedor raiz. Cartão vermelho. Então. Cartão vermelho. Pra fechar, jogador que tem medo de cabecear a bola. É cartão vermelho. Pô, não. Inaceitável. Ó, jogador hoje. Um jogador de qualidade hoje que almeja um profissional ou um amador que a gente jogar no Sparta. Se você não chutar bem com a esquerda, com a direita e cabecear bem, isso é o básico. Você tem que trabalhar com as duas pernas, que a gente fala. Você não pode ser só destro, só direito. Você tem que ser canhoto e esquerdo, né? Ou a esquerda é pior um pouco, mas se ela vir, você dá conta de fazer gol de esquerda. E de cabeça, isso é inaceitável. Isso é inaceitável. Isso é o básico de jogador de futebol. Desses erros assim que acontecem em campo, qual que é o que mais te tira do sério assim? Agressão. Eu acho que, exemplo assim, se o cara, por maldade, exemplo, eu como fui atacante a vida inteira, eu tô de costa pro lance, que às vezes eu recebo a bola de costa. Aí vem o zagueiro, ou o volante, ou né, qualquer de outra equipe, e te dá um carrinho por trás. Isso aí pra mim já é maldade, já é agressão, isso aí tira qualquer jogador de futebol do sério. Você pode até não ter levado o carrinho, né, que for companheiro seu de equipe, ou até adversário. Às vezes o companheiro meu de equipe que deu o carrinho por trás em outro. Eu mesmo chego e falo, não precisava disso não. Pra que isso? Você vai machucar o cara.
Isso aí pode ser tanto profissional quanto amador. Eu acho que a agressão, né, tanto verbal quanto física, eu acho que é inaceitável no futebol. É isso aí. Marco, muito obrigado pelo seu tempo, por vir aqui no PAcast dividir sua história com a gente. Eu tenho certeza que muita gente vai gostar desse papo nosso, viu? Né, relembrou muitas histórias aí, citamos muitas pessoas importantes, né, para o futebol em quem são votados principalmente. Então só tem que te agradecer mesmo. Obrigado, obrigado ao PHcast, né, pela grande noite. Eu também gostei muito da nossa conversa, do bate-papo. Foi muito legal e aí espero voltar em outra ocasião. Vamos ter, quem sabe no futuro a gente consegue trazer novas pessoas, fazer um jogaço aqui. Obrigado. Marco, muito obrigado, viu? Sucesso. Isso aí. Obrigado. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PRAcast. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de compartilhar, comentar, curtir, né? Indicar aí para os amigos do podcast. E espero realmente que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo episódio. 2, 3.